Olá galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, vamos dar início hoje a mais um vídeo relacionado ao meu Fiat Numile Electronic ano 93, modelo 94, que vocês já conhecem aqui no canal pelo apelido de Algodão Doce, bem como aí pela sua série de vídeos, a sua playlist aí sobre dicas, impressões e manutenções acerca do modelo. E qual é o tema do vídeo de hoje? Olha que maravilha, eu saí do carro, estava nublado, foi eu ligar a câmera e o sol se abriu nesse domingo bonito demais que está hoje. Tanto que domingo é dia de andar de carro antigo, domingo é dia de passear com o carrinho que a gente não usa sempre, então a gente vai honrando sempre. Mas qual é o tema aí do vídeo de hoje? Bom pessoal, recentemente, há mais ou menos ali uns 20 dias, 25 dias mais ou menos, eu estive no evento de carros antigos lá de Águas de Lindóia, que foi muito falado por diversos outros motivos, mas quando eu postei stories ali na minha rede social, que eu postei fotos e assim por diante, muitas pessoas me perguntaram se eu tinha ido de Uno, e sim, eu fui de Uno para lá. E também, se caso eu tivesse ido de Uno, se o Uno aguenta fazer essas viagens, se dá para viajar de Uno, o que a gente precisa fazer, né, e quais são os cuidados que a gente tem que tomar antes de pegar a estrada com essa botinha ortopédica. E é claro que no vídeo de hoje eu quero trazer alguns elementos, algumas dicas para você que quer viajar com o teu Uninho, e nesse caso pouco importa a distância, quais são os cuidados que você tem que tomar justamente para fazer uma viagem segura, prazerosa, porque viajar de carro antigo é muito bom, né? Fazer uma viagem tranquila, prazerosa e, acima de tudo, com sucesso na ida e na volta. Então vem comigo. Bom pessoal, vamos lá. Primeiro, né, vocês vão me perguntar, você já viajou com Uno? Sim, já viajei por diversas vezes, já viajei nas cidades da minha região, eu já fui praticamente a todas com ele, curtas e médias distâncias, eu nunca fiz uma distância muito longa com esse carro, até porque se eu não for viajar sozinho, eu vou com outro carro que dá mais conforto e anda melhor. Mas assim, quando eu quero passear e vou, às vezes, fazer uma viagem sozinho, eu gosto de ir de Uno. Então esses trechos assim de 300 e poucos quilômetros, 400 e poucos quilômetros de ida e volta, eu já fiz por mais de uma vez e o carrinho nunca me deixou na estrada. Mas para isso, como eu disse, há requisitos que o veículo precisa atender para que a gente possa ter esse resultado, não é verdade? Então, vamos lá e vamos comentar um pouquinho sobre essa questão. Bom, o primeiro requisito ao qual você precisa ter, né, o veículo precisa atender para que você possa fazer uma viagem com ele com segurança e com tranquilidade, é algo que não é palpável, muitas vezes não é visível e você não percebe, você não tem uma percepção, você não tem algo sensorial enquanto você está ali viajando. Antes de querer viajar, antes de querer pegar a estrada, você precisa poder pegar a estrada. Como assim, Jordan? Você precisa estar autorizado a viajar. Então, para isso, a primeira coisa que o seu carro precisa ter para você fazer uma viagem é o documento, tá? Ou seja, não adianta você querer fazer uma viagem com um carro que está perfeito de manutenção, mas não tem um bom documento. Não está legalizado, não está licenciado, tem alguma pendência, algum tipo de bloqueio, qualquer tipo de coisa nesse sentido, tá? Então, não importa se você irá em algum momento fazer ali uma viagem curta, onde você sabe que a incidência de fiscalização ali da polícia rodoviária ou qualquer tipo de fiscalização de trânsito é baixa, e aí você fala assim, então eu posso ir com o meu carro atrasado porque ninguém vai me parar e eu não terei problema nenhum. Só que é o seguinte, o documento atrasado, ele não é necessariamente um elemento complicado apenas e tão somente para efeitos de fiscalização. Por mais que você seja um cara prudente, você seja um cara que dirija bem, que a estrada que você vai viajar seja uma estrada segura, chega um determinado momento onde, infelizmente, nós estamos suscetíveis, né, e a todo o tempo, de sofrer uma intercorrência. Deus me livre, uma colisão, um problema qualquer na estrada, qualquer tipo de ocorrência onde uma autoridade policial, onde qualquer tipo de outro elemento faça a consulta da placa do veículo por ele estar envolvido em algum tipo de ocorrência, ainda que você seja o terceiro de boa fé, que você não esteja errado no que aconteceu, e será vislumbrado que esse veículo estava com o documento ruim, estava com o documento atrasado. Ou seja, o documento atrasado, ele não é um elemento apenas prejudicial
do ponto de vista de uma fiscalização, tá? Você pode perder parte ou até mesmo totalmente a tua razão a partir do momento em que você se envolve numa situação onde você está certo, mas o seu documento está atrasado. O mesmo vale para a sua CNH. Nada de querer viajar com a CNH vencida ou se você não for habilitado. Por mais que seja que você goste de dirigir, que você dirija bem, que você seja piloto de Fórmula 1, isso não importa. Você precisa estar com o seu documento e o documento do carro em dia. Bom, agora volvendo às questões aqui efetivamente de manutenção do veículo, tá? Quais são aí os pilares para que você viaje bem do ponto de vista da manutenção? Você precisa manter a segurança, ou seja, tudo o que envolver a segurança do veículo precisa estar em conformidade para que você possa viajar, tá? Então, alguns elementos que a gente tem que levar em consideração. O que é segurança para a gente? O veículo precisa estar estável, o comportamento dele tem de ser estável, você tem que ter um carro firme no chão, você tem que ter um carro que freie bem, um carro que acelere bem, que faça curvas bem, dentro das suas limitações de projeto, logicamente, mas você precisa ter um carro que seja estável e precisa ter um carro que a todo tempo esteja funcionando bem, ou seja, os seus comandos durante a direção, eles precisam ser correspondidos, eles precisam ser respondidos, atendidos pelo veículo, certo? Então, vamos falar um pouquinho de segurança antes de abrir o capô, tá? Se você vai viajar, tá? Você não pode viajar, por exemplo, com pneus ruins. O que são pneus ruins? Pneus muito desgastados, muito carecas, com desgaste irregular, com problemas estruturais, pneu com bolha, pneu com outros problemas na banda de rodagem, pneu escamando, tá? Eu não vou mentir, já viajei uma vez com pneu escamando, mas não é uma experiência que eu recomendo e nem indico que vocês o façam, tá? Então é aquela coisa, poxa, não tá com pneus legais? Eu sei que pneu não tá barato, pneu 13, então só pela misericórdia, mas faça sim a sua revisão, o seu acerto ali de pneus, tá? Parcela no cartão, cara, sabe, mas é o tipo de risco que não vale a pena correr, tá? Porque você pode ter problema do pneu perder o grip, que é a aderência, o pneu não está gripando direito nas curvas, você pode ter problemas em dias de muita chuva, você pode ter problemas de desgaste, os pneus não escoarem bem ali a água pelos sulcos ali do pneu na banda de rodagem, e cara, você tá ali, sabe, a tua vida em jogo, é a vida da tua família, entendeu? Ainda mais se você tiver com mais pessoas viajando. Então, pneus são detalhes importantes, acompanhados de todo o comportamento de suspensão. Então, um carro que está com a geometria ruim, né, que não está devidamente ali alinhado, que está puxando para algum lado, tá? Em algum momento, numa situação de emergência, por problemas de geometria, você está suscetível a perder o controle do veículo. Então, se você tem um carro alinhadinho, bonitinho, com um balanceamento bonitinho para que não exista vibração no conjunto das rodas, tá? Em altas velocidades, logicamente, você tem também um grau de segurança maior, você tem estabilidades maiores, se também acompanhadas de uma suspensão funcional. Tá? Então, poxa, os amortecedores estão bons, as bandejas, as condições do feixe de mola, no caso do Uno, aqui da suspensão traseira, todo o sistema de direção, braços axiais, terminais de direção, caixa de direção, mecanismo de direção, que nós temos vídeos aqui no canal sobre ela, e tantos outros elementos ali de suspensão. E pelo amor de Deus, amiguinhos, freios. Ah, mas eu piso no freio, meu carro freia, meu carro para, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu estava indo para Águas de Lindóia, eu estava passando ali na região de Jaguariúna, Santo Antônio da Posse, que é tudo ali perto, né? Ali naquele trecho entre Campinas e Mojimirim, né? Porque eu estava vindo do interior de São Paulo, então para mim era rota do mesmo jeito. Quando eu estava passando por ali, eu estava em determinado momento, eu estava fazendo uma ultrapassagem, rodovia duplicada, eu estava na faixa da esquerda, fazendo uma ultrapassagem, quando eu estava uns 90, 100 por hora, quando do nada o trânsito parou. E o ângulo da pista, o local que eu estava dirigindo, não dava visibilidade lá da frente para indicar que o trânsito parou por algum problema. Na verdade era uma faixa que estava interditada, é por isso que o trânsito parou. Meu, não tive que dar aquela juntada no freio ao ponto das rodas travarem, mas eu tive que fazer uma redução mais abrupta. Se você tem um freio mais ineficiente, o seu curso do pedal do freio não está legal por algum motivo, automaticamente o freio não vai responder na mesma velocidade. Então, querendo ou não, você pode se afobar, se preocupar ou até mesmo correr um risco de frear muito em cima
ou até mesmo de não parar a tempo, causando algum tipo de colisão. Esse exemplo até que aconteceu foi na viagem de Águas de Lindóia. Pô, os freios desses carros são todos totalmente novos, agora recém-feitos, né? Até já comentei um pouquinho sobre isso nos vídeos anteriores. Meu, eu pisei no freio e o carro parou. Né? Claro que na distância estabelecida, mas eu pisei no freio e o carro parou. Então, o fator do uso dos freios de forma correta e dos freios em boas condições também facilitam muito. Quando você viaja, os freios, né, naturalmente, os freios ali utilizados num tempo menor, né, quando você está andando em cidade e tal, é um regime de uso do sistema de freio. A partir do momento que você roda com o carro por mais tempo e utiliza mais os freios por uma redução para uma curva, alguns pontos de descida de serra, dependendo de onde você está viajando, inclusive para Águas de Lindóia tem um trechinho curto de serra, né? Mas, né, em decorrência da topografia do município. Mas em se tratando da questão dos freios, não se esqueça também da idade do seu fluido de freio. O fluido de freio se troca a cada 2 anos, né? Ou na frequência de quilometragem estabelecida pelo fabricante do veículo. Se você tem um fluido de freio muito velho ou já muito vencidão, tá, ele começa a perder suas propriedades conforme ele vai aquecendo, porque você está usando freio. Chega uma hora onde, por mais que lonas estão perfeitos, cilindros de freio, disco, pastilha, cilindro mestre, flexível, todo o conjunto está legal. Mas o cilindro é velho, o fluido na verdade é velho, você pode perder também um pouco aí da eficiência de frenagem, tá? Então, o fator dos freios é uma revisão que vai além daquele ponto ali de analisar, o disco tá bom, a pastilha tá boa, o carro tá parando. Não, vamos ver a idade dos fluidos e assim por diante, tá? Então, pneus, suspensão e freios devem ser muito verificados, tá? Por que quando a gente vai para a praia, vai para o litoral, né? Quem mora no litoral talvez veja menos isso, mas quem vai para o litoral e está descendo uma determinada serra, começa a ver um monte de carro com freio aquecido, encostado no acostamento, esperando o freio esfriar. Uns por mau uso do freio, né? Pisam no freio para tudo, né? Mas outros também, justamente por más condições do sistema e também pelo fluido vencido com as suas propriedades um pouco já deterioradas, tá bom? Agora eu vou abrir o capô para que a gente fale um pouquinho sobre as questões do motor. Fiazinha à mostra, amiguinhos, e vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí acerca dos cuidados aí com o motor. O primeiro ponto que eu gostaria de elencar aqui, e acredito que é muito importante a gente falar. Quais são as condições do seu motor? O seu motor funciona bem? Tá? Internamente ele está legal? Ou ele tem batida de alguma coisa, está batendo alguma coisa, o funcionamento não está bom? Como é que esse motor está? Não, Jordan, meu motor ele funciona justo, ele funciona bem, ele não bate nada, ele está com um funcionamento legal, ótimo. Ou seja, você vê que o seu conjunto mecânico, do ponto de vista de peças móveis, está em boas condições para que você faça uma viagem. Isso já é um ponto positivo. Se não estiver, eu pensaria 2 vezes antes de ir. Porque se você tem um desgaste muito grande e você estabelece o motor a regimes um pouco mais severos, condições de uma carga maior, você pode agravar os danos do seu conjunto mecânico, o que não é uma boa ideia, né? Mas em se tratando de peças aqui de manutenção periódica que devem ser verificadas, a gente tem alguns pontos importantes. Vamos lá. Primeira coisa, isso antes de qualquer situação, em qualquer circunstância, seu carro estando bom ou não de condições mecânicas, tá? Você precisa verificar o sistema de arrefecimento. Se o seu sistema de arrefecimento for daquele meio negligenciadão, o do Uno era assim, né? E não está 100% ainda. Mas se o seu sistema de arrefecimento for um pouco derrubado ali, tiver vazamento, estiver meio esquisitão, é interessante que você faça, tá? Uma revisão no sistema de arrefecimento antes, para evitar que o carro superaqueça no caminho, ou, né, nesse caso, apresente algum tipo de vazamento de fluido de arrefecimento, te deixando pelo caminho. Eu tenho vários vídeos sobre arrefecimento aqui no canal que podem ajudar você a ter um bom entendimento. Ou seja, além de verificar o nível do fluido de arrefecimento, da água aqui do radiador, é interessante você verificar as condições gerais. Está tudo em dia? Está tudo certo? Não tem nada deteriorado a ponto de me dar dor de cabeça viajando? Então, esse é um ponto importante. Outra coisa, nível de óleo. Aí nós temos uma coisa interessante para falar. O Uno aqui, ele tem um consumo de óleo já um pouquinho elevado, ele dá uma queimadinha de óleo também em alta rotação, muito provavelmente problemas com os retentores de válvula. Eu nunca abri esse motor, mas a minha suspeita é essa. Quando você tem um veículo
onde o consumo de óleo já está um pouquinho acima do ideal, como é o caso desse, você precisa buscar uma periodicidade maior na aferição do nível do óleo e completar o nível, né, completar a quantidade de óleo no motor ali, se necessário for, tá bom? Então, é importante que a gente tenha em consideração e leve em consideração que para fazer uma viagem numa condição onde o consumo de óleo do seu motor esteja acima do ideal, você faça a aferição do nível de óleo impreterivelmente antes de viajar e o complete se necessário. Ah, mas está faltando meio litro ali e tal. Olha, se o seu carro queima mais óleo, né, consome mais óleo do que o normal, complete o meio litro antes da viagem, justamente porque você corre o risco de o óleo ficar abaixo do nível durante ou depois do seu trajeto, dependendo da distância e das condições do seu motor. Então, a aferição dos fluidos de um modo geral, ou seja, óleo do motor, fluido de arrefecimento, fluido de freio, que nós falamos há pouco, o reservatório fica aqui embaixo do step, tá? E um outro detalhe que eu considero como muito importante é o seguinte, ainda mais nos veículos carburados, tá? Nos uninhos mais antigos que nem o meu aqui. A sua carburação está em dia, ou você está notando que o carro não está funcionando bem, né? Que tem algum circuito que não está legal, que o carro não está bom, que o carburador não está redondo. Olha, é o seguinte, é importante que a gente leve em consideração a seguinte questão. Se o seu carro engasga, se o seu carro não está legal, e tiver alguma sujeirinha aqui que estiver obstruindo, naquele momento onde você está fazendo uma viagem, que você precisa de uma resposta boa, esse carro vai te dar um funcionamento irregular, vai proporcionar um funcionamento irregular, o que a gente não deseja, que pode te colocar em risco numa ultrapassagem, que pode te colocar em risco quando você estiver num aclive, que pode te colocar em risco no momento de retomada. Ou seja, se carburação, sistema de alimentação, filtros, principalmente de combustível, está meio sujinho, você precisa garantir que o seu sistema de alimentação do motor esteja em dia, bem como o sistema de ignição também esteja conservado, esteja em dia. Mas principalmente nesse caso, o sistema de injeção. Nós vivemos em um momento, né, nos carros carburados, onde a tecnologia utilizada aqui é extremamente defasada, é lógico, né, já não se usa carburador há muitos anos. Mas a gente tem também o agravante de que o combustível mudou muito. Então, há situações que acabam dificultando o uso do veículo carburado, em decorrência do nosso combustível hoje, que se negligenciadas assim ao extremo, você pode ter dor de cabeça durante o uso do veículo e, acima de tudo, em condições de viagem efetiva, né, onde você pode estar longe de casa ou ter outro tipo de dores de cabeça. Outra coisinha que as pessoas se esquecem, né, e não poderiam se esquecer, que é um ponto que eu gostaria muito de frisar para vocês. Correias do motor. O Uno aqui com o motor Fiasa tem duas correias. Tem a correia de distribuição, que é a correia dentada, que corre dentro dessa capa. Ela sincroniza virabrequim, árvore intermediária e comando de válvulas. Então, é ela quem querendo ou não, proporciona, né, um movimento sincronizado dos eixos que integram o motor, tá? Que são os 3 eixos que integram o motor. E temos a correia auxiliar, que nos modelos mais básicos, como o meu, gira a bomba d'água e o alternador. Se você não sabe quando essas correias foram trocadas, troque antes de viajar. Se a correia auxiliar partir, você fica sem alternador, tua bateria não carrega, e sem bomba d'água, não circula água no sistema. Teu carro vai ferver. Se você andar sem ela, então misericórdia. A correia de distribuição, se ela partir, você pode ter danos seríssimos no motor. Tá? Você corre-se o risco de atropelar a válvula, corre-se o risco de quebras grandes no motor, e você também não consegue funcionar o carro. Ainda mais o motor Fiasa, que é um motor com interferência, que é, brevemente falando, um motor com interferência. São motores onde a cabeça da válvula, tá? Eu quero ver se eu acho alguma foto. Se eu achar uma foto, eu coloco aí para vocês. Onde a cabeça da válvula invade a área do pistão, quando o pistão está no ponto morto superior, no ponto mais alto do cilindro, tá? Bom, um dia eu posso gravar um vídeo mais detalhado sobre isso. Então, as correias, elas precisam estar em dia e não podem estar ressecadas. Ah, Jordan, mas eu troquei essas correias há 2 anos e eu não rodei a quilometragem. Desculpe, mas isso não importa. Por que eu falo isso? Correias também sofrem com ressecamento, podem ser contaminadas com óleo em caso aí de vazamento de lubrificante pelos retentores dos eixos ali, que eu também já tenho vídeo. Passou uma Mercedes AMG, a CLS 63, gosto muito. Então, é importante que a gente leve em consideração esses pontos. Outra coisa, agora, já que nós estamos vendo aqui o alternador e a bateria, eu já queria iniciar para falar de um outro ponto que seria praticamente quase que o último, né? Em relação a essa questão dos requisitos para você viajar de carro,
que é a questão do sistema elétrico. Primeiro, se a sua bateria está boa, porque eu já fiquei no prego longe de casa para de bateria, isso é uma vergonha, né? E o seu sistema de carga estão bons, você consegue viajar numa boa. Agora, se você tem aquele carro que a bateria carrega de vez em quando, que a bateria já está meio cansadona, é interessante você verificar isso antes de viajar, para que o problema não bata na tua porta quando você estiver longe de casa ou sem nenhum tipo de assistência, sem uma oficina que possa te atender, ou você viajando naquele domingo, que nem hoje, assim, onde você pode ter dores de cabeça maiores, tá? Então tem esse detalhe todo. Por um outro lado, existem outros pontos ainda sobre a questão da parte elétrica, tá? Por mais que você vá viajar de dia, que a previsão do tempo esteja boa, ou o que for, você precisa de um carro, né, onde a iluminação e a sinalização estejam funcionando bem. O que você quer dizer com isso, Jordan? Olha só. Você precisa ter lâmpadas de qualidade, a parte elétrica toda funcionando. Nada daquela história de, tem um farol meu lá que às vezes oscila. Essa grade está meio solta, eu preciso apertar os parafusos aqui. Acabei de descobrir, ó. Chegando em casa eu aperto. Mas então, voltando novamente à questão aqui dos faróis e da iluminação. Você precisa ter lâmpadas de qualidade, funcionamento correto da parte elétrica. Todas as lâmpadas aqui de sinalização e iluminação devem acender, tanto aqui na frente como lá atrás, tá? Além de ser infração de trânsito, você precisa enxergar quando você está viajando e você precisa ser visto também por meio dos elementos de sinalização do veículo. Ou seja, tem uma lampadinha queimada ali, mas essa é uma lampadinha queimada. Passa no autoelétrico, cara, troca a lampadinha. Cara, essas lâmpadas são ridiculamente baratas, tá? Assim como esses reparos do Uno de um modo geral. Então, isso não vai, de um certo modo, pesar infinitamente no seu orçamento para que você possa fazer uma viagem com tranquilidade, tá? Então essa parte de sinalização é muito importante, é extremamente importante. As pessoas precisam te ver, cara. Entendeu? As pessoas não te veem enquanto está viajando. Então, é um ponto bastante importante. Limpadores de para-brisa, palheta funcionando bem, não pode estar ressecada, para que você possa dirigir na chuva e ter visibilidade. Sistema de ventilação também, para que você, se os seus vidros embaçarem, tanto aqui quanto o desembaçador traseiro, se o seu carro possuir. São aqueles recursos que eles não precisam estar ali de enfeite, você vai utilizá-los em situações severas. E situações severas podem acontecer também em rodovia, tá? Claro que tudo isso tem que estar em dia para você andar na cidade, mas há um agravante quando você for andar na rodovia. E é esse o ponto que a gente tem que levar aqui em consideração, ok? Em suma, existe este ponto, né, esses pontos aqui envolvendo a questão da mecânica, né? Para que você possa se manter. Claro que se você tiver um problema muito grande no carro, outro problema de manutenção aqui, uma demanda maior, também, né, a faça antes de resolver. Mas aí são casos mais pontuais, a gente está falando de situações um pouco mais típicas, envolvendo aí a manutenção do Uno. Então se tiver alguma coisa quebrada, né, uma mangueira, um coxinho, um detalhe na transmissão, né, um cabo de embreagem, de acelerador que está meio feião, aí são outros pontos, tá? E por fim, o que eu queria falar aqui com vocês? Jordan, eu tenho um carro revisadinho, a mecânica está perfeita, tá? Ele está maravilhoso, o funcionamento está ótimo, eu não tenho pendências de manutenção graves, o carro está bom, ele está mais ou menos no estilo do teu aqui, que tem lá os seus detalhes da idade que precisam ser resolvidos ainda, mas ele está em condições de viajar, né? Inclusive a foto de capa aí que vocês estão vendo do vídeo é lá de Águas de Lindóia quando eu fui com o Uno, tá? O que eu preciso fazer antes de viajar? Número 1, o teu veículo precisa estar abastecido. Não só o suficiente para você ir e voltar. Você não sabe se você vai pegar trânsito, se você terá que fazer uma rota alternativa. Não ande no cheiro, tá? Então, abasteça o seu veículo. 2, verifique o nível de todos os fluidos. Óleo de motor, né? Se você puder até ver o óleo da transmissão, se uma oportunidade é interessante, tá? Se estiver próximo da troca de óleo, você tem duas situações. Se estiver muito colado na troca de óleo, você troca o óleo antes de viajar. Se estiver próximo da troca de óleo e a distância que você vai percorrer é aproximada da troca, o que você faz? Você roda com o veículo antes de trocar, faz a viagem normalmente com o nível do óleo garantido. Para quê? Para que o óleo aqueça, promova a limpeza no motor, né? Tire borra, alguma coisa que esteja aí dentro, tá? E quando você chegar da viagem, o quanto antes você vai e troca o óleo para que esses resíduos saiam com o escoamento do óleo antigo, tá? Nível do fluido de arrefecimento, nível do fluido de freio, tá? Faz uma inspeção geral no veículo, calibra os pneus na pressão
determinada para que você tenha o comportamento ideal dos pneus, tá? Inclusive já falamos de pneu, mas falando estritamente de calibragem. Verifique se todas as luzes acendem e parta para o abraço. Prepare seu veículo, veja os outros cuidados que você tem que ter, faça as suas contas, os seus detalhes e mete marcha, meu amigo. Sabe, faça a sua viagem, aproveite bastante e curta, porque é muito bacana realmente viajar com esse carrinho quando você não tem pressa. Eu quero gravar um vídeo aí numa próxima viagem que eu for com ele, nem que seja aqui perto. Quero gravar alguma viagem aqui com ele, dando dicas de condução em rodovia para esses carrinhos de baixa potência e também em algumas características em relação ao Uno. Então, antes de dar aquele cuidado estético, sabe? Eu vou mexer nisso aqui. Tem uma luzinha ali no painel. Aliás, os circuitos de luz de óleo e bateria tem que estar tudo funcionando para você saber se tiver algum problema. Temperatura também. Mas olha, eu tenho uma luzinha no painel, tem um rasguinho no banco. Essa pestana do vidro. Cara, isso você resolve depois. Mantenha o teu carro seguro para viajar. O resto você consegue fazer posteriormente. A prioridade é sempre a segurança. Sempre a segurança, para que você vá e volte guardado divinamente, né? Com as bênçãos aí divinas, né? Isso que é o que mais importa, tá joia? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e para que você possa saber aí, né, por meio das notificações, ativando o sininho, de todos os vídeos que aparecem aqui, falando sobre dicas, impressões e manutenções do Uninho e de outros carros também que vocês vêm acompanhando aí nas playlists, maravilha? Lembre-se que é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Um grande abraço, eu vou andar um pouquinho mais de Uno e até o próximo vídeo.